Luzi, tu tá a porta aí, Luzi? Tô conseguindo botar no celular. Vocês estão me ouvindo? Te ouvindo bem. Tá bem. Então, eu vou compartilhar minha tela. Vocês estão vendo aí? Perfeitamente. Tá bem. Então, hoje, a Lucy me pediu um estudo, né, com base no Livro dos Espíritos, ou alguma coisa que eu pensasse assim, que viesse à minha mente, né? Veio à minha mente sobre esperança, sobre consolação. Eu tinha um estudo feito sobre esperança e consolação, mas a Lucy disse para mim fazer um estudo mais voltado para os temas de hoje, então eu refiz aquele estudo. E assim, ó, é um estudo, eu peço que vocês interajam, pode pedir para falar a hora que quiserem, me interromperem, não tem problema nenhum, tá? Tu tá aí, Lucy? Estou aqui. Tá, beleza. Então, qualquer coisa tu me interrompe, qualquer um de vocês, por favor. Então tá, então vamos falar sobre consolação e esperança. Para começar, a gente vai ver mais ou menos o conceito de um e de outro, tá? Então, o que é consolo, né? O que é uma consolação? A palavra consolo, ela vem do latim, que significa consolare. É formada pela conjunção entre o vocabulário com e solare, que significam consol, porque solare é sol, né? Então, consolar é levar sol a outra pessoa, é levar luz, é levar expectativa, é levar confiança, né? Então, quando a gente leva consolo, a gente leva luz para o outro, né? Então, a importância que tem a doutrina espírita na nossa vida, porque a doutrina espírita, ela nos traz consolo, e junto do consolo, ela nos traz a esperança, porque os dois andam junto, né? Sem a gente ter consolo, por exemplo, na morte de um ente querido, aqueles que acreditam que morreu, acabou, bate um desespero de tu pensar, nunca mais eu vou ver aquele meu ente querido. E a doutrina nos diz o quê? Que a morte não existe, o que existe é apenas uma passagem. A morte existe no sentido orgânico, no sentido físico aqui da Terra, mas o espírito, ele é imortal e ele vai continuar. Então, em síntese, tudo é aquilo que acalma e traz de volta a paz em momento de tristeza ou até mesmo substitui uma certa carência. Um dos maiores serviços que o Espiritismo presta à humanidade é o consolo. O consolo de saber os porquês da vida, por que nascemos, por que sofremos, por que morremos, né? Então, ante o Consolador prometido. Isso aqui é uma mensagem de Emmanuel. É uma mensagem de Emmanuel do livro Ante o Consolador Prometido. Lembremos-nos de que Jesus, em nos prometer a vinda do Consolador, anunciávamos de certo não a libertação milagrosa de nossos compromissos perante a lei, mas sim a presença da luz que nos familiarizaria com a verdade. Então, às vezes, as pessoas que vêm, né, pela primeira vez para a doutrina espírita, que é o Consolador prometido, elas chegam no espiritismo e ainda vêm com aquela ideia do miraculoso, né? Que tudo vai acontecer na nossa vida milagrosamente, tudo vai se melhorar, tudo vai se modificar. E Emmanuel está nos dizendo que não, né? Que nada vai acontecer com esse milagre, mas tudo acontece com trabalho, com renúncia, com estudo, com esforço íntimo de cada um de nós, para assim a gente conseguir, né, a presença da luz
verdadeira dentro de nós. Então, temos no entendimento da atualidade da Terra, por acréscimo de misericórdia divina, o grande explicador do Espiritismo cristão que nos consola e esclarece. Emmanuel está nos dizendo que nós temos na mão um diamante, algo muito especial, que eu acho que a gente não consegue nem compreender o quão especial é a doutrina. O quão maravilhoso é nós hoje estarmos aqui passando pelas dificuldades que estamos passando, mas com a luz do Espiritismo, né? Então, para nós, com certeza, é mais fácil do que para aqueles que não têm o esclarecimento do Evangelho e nem do Espiritismo, que clareia o Evangelho para nós, né? Descortinando-nos as causas das aflições que nos ferem, descerrando nos horizontes sempre mais belos, para que não nos percamos no vale da indecisão. Então, a gente não pode se perder no vale da indecisão de que, eu acredito, mas eu acredito desacreditando, assim como Tomé, né? Tomé, ele conviveu com Jesus durante todo aquele tempo, mas quando Jesus foi crucificado, foi naquele momento que Jesus retornou, que ele viu realmente que Jesus tinha voltado em espírito, foi que realmente ele acreditou verdadeiramente em tudo que Jesus dizia. Antes disso, ele ficava meio lá, meio cá, ele queria que Jesus mostrasse aos romanos os seus milagres, porque ele acreditava mais no aqui e agora, ele acreditava no reino material, né? Ele não tinha compreendido ainda que o reino era espiritual, né? E principalmente para consolar os que sofrem, né? Então, Jesus sempre dizia que os que sofrem, eles estão mais propensos a se abrir, né? Para o Evangelho, para Jesus, né? Então, aqueles que hoje, é como o Marcos estava falando, eu acho que lá no início, que eu não assisti o estudo hoje, que a gente não pode obrigar o outro a acreditar em algo que ele não acredita e que ele não está passando por nenhum momento que leve ele a querer fazer o esforço de entender, né? Então, a gente só pode fazer pelo outro aquilo que ele quer que a gente faça. A gente não pode modificar a ninguém. Cada um de nós é uma caixinha e essa caixinha só nós que temos a chave, ninguém mais. Então, só eu posso me modificar, só o meu esposo pode se modificar, eu posso auxiliá-los com o meu exemplo, como Jesus nos auxilia até hoje, porque Jesus, ele é o exemplo vivo para todos nós seguirmos, né? E o que é esperança? Do latim, esperare. Esperança significa confiança, expectativa ou perspectiva, né? Conceito. Sentimento que nos leva a olhar para o futuro, considerando o portador de condições melhores que as oferecidas pelo presente. Foi a revelação judaica cristã que elevou a categoria de uma virtude fundamental da vida cristã. Então, sem a esperança, que tem como filho a fé e a caridade, a gente não consegue passar pelas dificuldades com paz, com leveza, né? Então, eu estava vendo esses dias um filme que me veio agora, um filme, fazia tempo que eu tinha ouvido falar nesse filme, O Menino que Criou o Vento, é algo assim, se vocês souberem o nome, pode dizer aí. E ele estava vivendo uma seca completa na cidade dele, né, na África, e eles estavam morrendo de fome e não tinha água para plantar, né, porque eles vivem da colheita, né, plantam, comem, vendem os grãos, mas a maioria é para plantar e comer.
né? Então não tinha o que plantar. E ele se agarrou na esperança de que ele podia trazer água para aquele povo, né? Através de um catavento que ele estudou até conseguir entender como fazia e fez. E os outros não acreditavam, não tinham aquela esperança que ele tinha. Foi difícil convencer o próprio pai a lhe dar a bicicleta para que ele pudesse completar todas as peças para montar o catavento que ele tinha para colocar no poço e puxar água para irrigar a horta, né? Então, depois de muito tempo, ele convenceu o pai, quando já não tinha mais jeito, e tudo foi felicidade, né? Eles conseguiram, através da esperança daquele menino, renovar aquela terra, irrigando, né? Levando água e levando vida, né? Para que as sementes pudessem germinar. Gente, vocês estão me ouvindo? Estamos ouvindo. Tá. Então, aqui, para a gente exemplificar a parte da esperança, eu achei bem interessante essa parte do Evangelho, que fala sobre Jesus na estrada de Emaús, que foi logo depois da crucificação de Jesus, 2 de seus discípulos, não eram os apóstolos, eram discípulos, né? Porque além dos apóstolos, Jesus tinha muitos discípulos, aqueles que ficavam ali sempre ao redor dele, né? Então, 2 dos seus discípulos, né, diz lá nos registros de Lucas, que um se chamava Cleopas e o outro era desconhecido. Eles caminharam de Jerusalém para Emaús, uma cidade situada a 12 quilômetros para o norte, no dia da Páscoa, né? E foi nessa cidade, nessa caminhada, que eles encontraram Jesus. Eles estavam o quê? Desesperançosos. Eles estavam lamentando a partida do mestre. Eles não tinham compreendido o motivo da cruz. E aqui eu não vou pegar a historinha contada da Bíblia, eu vou pegar a versão de Emmanuel. Tá no livro, se vocês conseguem ver aí, é porque tá tampando aqui bem no... Sim, compartilhar. É Caminho, Verdade e Vida o livro, tá? Pelo Espírito Emmanuel. Os discípulos, a caminho de Emaús, comentavam amargurados os acontecimentos terríveis do Calvário. Permaneciam sob a tormenta da angústia. A dúvida penetrava-lhes a alma, levando-os ao abatimento, à negação. Um homem desconhecido, porém, alcançou-os na estrada. Oferecia o aspecto de um mísero peregrino. Sem identificar-se, esclareceu as verdades da Escritura. Exaltou a cruz e o sofrimento. Ambos os companheiros que se haviam emaranhado no cipoal das contradições ingratas, experimentavam agradável bem-estar, ouvindo a argumentação confortadora. Somente ao termo da viagem, em que, sentindo fortalecido no tépido, cálido, sentindo cálido o ambiente da atmosfera, perceberam que o desconhecido era o mestre. Quer dizer, aqui Emmanuel não conta, mas no final da viagem, eles convidaram Jesus para ceiar com eles, né? Só que eles não sabiam ainda que era Jesus. Então, na hora que Jesus abençoou e partiu o pão, foi como se desvendassem os olhos e eles conseguissem ver ali que era Jesus, que era a imagem de Jesus. Então, eles saíram, né? Jesus sumiu a partir daquele partir do pão, sumiu aos olhos deles, e eles voltaram correndo para avisar os outros que já sabiam, né, que Jesus tinha ressuscitado, né? Ainda existem aprendizes na estrada simbólica de Emaús todos os dias, que somos nós, né? Ainda estamos na estrada de Emaús, né?
se lastimando, porque as coisas não estão dando certo, porque não estão como eu queria que fosse, né? Então nós ainda estamos nessa estrada simbólica de Emaús. E não duvidemos, Jesus está conosco e nós não estamos conseguindo enxergar, né? Atinge o Evangelho e espantam-se em face dos sacrifícios necessários. A eterna iluminação espiritual, não entendem o ambiente divino da cruz e procuram paisagens mentais distantes. Eles não entendiam, né, o porquê que Jesus tinha que ser crucificado. E assim somos nós, a gente não entende o ambiente dos sacrifícios que hoje nós estamos passando e acabamos procurando paisagens mentais distantes, procurando coisas para nos desvencilhar do que estamos passando. Mas o que estamos passando hoje é para aproveitarmos no sentido de nos melhorarmos, de nos aperfeiçoarmos, de entendermos o quão é importante o lar, o quão é importante e maravilhoso a família, né? Então, eu lembro que antes de tudo isso acontecer, da gente estar dentro de casa, eu vejo, por exemplo, a minha irmã mais moça. Sempre que eu ligava lá para casa, ela nunca estava em casa, né? Ela estava sempre na rua, ela chegava do trabalho, ela tinha 1000 coisas para fazer. Era curso, era ginástica, era isso, era aquilo, ela tinha tem um filho de 6 anos, 7 anos, agora fez. Então, ele dizia, vó, eu já estou cansado, eu não quero mais sair, eu estou cansado. E ela naquele frenesi, como muitos de nós ainda estamos, né? Ainda estávamos nesse frenesi, nesse não parar nunca, né? Como eu vi esses dias que um palestrante falando, que um dia eu estava falando com o sobrinho dele e perguntou, e aí tu gosta de brincar com quem? E ele disse, não tio, eu não tenho tempo de brincar, né? Então, como assim as crianças hoje em dia não têm mais tempo de brincar, né? Então, ele disse para o tio, não tio, eu tenho que ir para o colégio, eu tenho aula de inglês, eu tenho aula de francês, eu tenho aula disso, aula daquilo, então eu não tenho tempo de brincar. E nós também, acho que ocupamos a vida dos filhos, porque também nós não temos tempo a dedicar aos filhos, né? Então, nós damos estudo. Não é errado dar estudo, é importantíssimo dar o estudo. Mas também a criança precisa muito do carinho e da atenção dos pais. Excepcionalmente. Entretanto, chega sempre o desconhecido que caminha ao lado dos que vacilam e fogem. Gente, vocês querem comentar alguma coisa? Segue. Não quero comentar nada. Tá bom. Tem a forma de a esperança, né? Ele quer dizer, que eu esqueci de colocar. A esperança tem a forma de um viandante incompreendido, de um companheiro inesperado, de um velho generoso, de uma criança tímida. Então, Jesus, ele vem até nós de várias formas e de várias maneiras, né? E a sua voz é diferente das outras, os seus esclarecimentos mais firmes, os seus apelos mais doces. Mas mesmo assim a gente não compreende. É como a minha irmã, que não compreendia, mesmo o filho dela dizendo, não, eu não quero mais sair, eu já estou muito cansada, eu não quero mais fazer ginástica, eu não quero mais sair para lugar nenhum, eu quero ficar em casa deitado com a minha avó. Ela não compreendia, através da doce voz do próprio filho, que estava na hora de parar, estava na hora de dar mais atenção para a criança, né? Quem partilha por um momento do banquete da cruz jamais poderá olvidá-la. É como os apóstolos, né? Quando eles poderiam estar vacilantes ali, só apenas um ficou com Jesus, todos os outros fugiram, né? E quando aconteceu a crucificação, foi um baque, foi um choque,
né? Vamos dizer assim. E aquele baque, aquele choque foi suficiente para eles acordarem, né? Que estava na hora de botar em prática o que Jesus tinha falado para eles, o que Jesus tinha ensinado através do seu exemplo, através da sua palavra, né? De todas as maneiras que ele pôde ensinar, ele ensinou. Mas eles ainda estavam titubeantes, eles ainda estavam pensando, será que é isso mesmo? Será que existe esse reino de Deus? Como será que é isso? Então, eles ainda não tinham conseguido compreender isso. Eu lembrei que no livro Paulo e Estevão, né, depois que Jesus desencarnou, e aí eles criaram a Casa do Caminho, né, onde eles recebiam aqueles que estavam passando por dores, por dificuldades, que muitas vezes não tinham dinheiro, que era muitas vezes abandonado pelos familiares, por certas doenças da época. E eles estavam ali fazendo o trabalho deles, mas quando o Estevão aportou lá, a fé do Estevão já estava concreta. E Estevão não tinha participado, né, da vida de Jesus, né? Ele só chegou ali com muita fé, né, em Deus, né? E sabia que iria vir o Messias. Então, quando foi dito para ele que o Messias já tinha vindo, ele leu tudo que tinha escrito a respeito e ele acreditou de primeira, né, que realmente ele era o Messias. E ele começou não só a ajudar, mas ele fazia, vamos dizer assim, curas naquelas pessoas, porque tamanha era a fé dele, né? Enquanto os outros ainda não tinham, né? Ainda depois, né, de um tempo, eles já tinham essa fé enorme, né? Mas Estevão foi o primeiro ali, né? Apesar de... Não sei se eu estou errada, Lucia. Se eu estiver errado, tu me diz. Não, tá certo, tá certo. O que aconteceu. Mas alguém quer fazer alguma pergunta sobre essa parte? Para mim, tá. Não tenham vergonha, podem falar. Não, ninguém? Então vamos continuar. Muitas vezes partirá mundo afora, demorando-se nos trilhos escuros. No entanto, minuto virá em que Jesus, de maneira imprevista, busca esses viajores transviados e não os desampara enquanto não os contempla seguros e livres na hospedagem da confiança. Então, vai chegar um momento para todos nós. Vai chegar um momento em que nós vamos entender, né, que Jesus está sempre do nosso lado e Jesus não vai nos largar enquanto ele não vê que a gente está hospedado, né, nessa hospedaria da confiança, totalmente confiante nos desígnios de Deus, na vontade do Pai em nossas vidas, porque muitas vezes nós queremos impor, como eu disse lá no início, a nossa vontade, a vontade do Pai. Nós podemos orar, nós podemos pedir, como Jesus disse, batei e abri-se-vos-á, pedi, né? E a gente tem que pedir mesmo, mas a gente tem que pedir, mas a gente tem que compreender que o que a gente pede nunca, às vezes não vem da maneira que a gente quer que venha, né? O nosso pedido muitas vezes ele vem de outras formas, né? Então a gente tem que pedir e ter olhos e ouvidos de ver, né? Porque vai vir a resposta. Sempre vem, né, Luci? Sempre vem. O cristianismo é uma doutrina que precisa ser aprendida e sentida.
né? Tem muita gente que pensa que o cristianismo e a doutrina espírita é só para a gente saber, aprender, né? É importante aprender, ele está dizendo aqui, a gente tem que aprender, a gente tem que estudar, que é o que a gente está fazendo hoje aqui. Mas a gente tem que sentir a doutrina dentro de nós. Como que a gente faz isso? Colocando em prática os ensinamentos. Não é só saber, é fazer, é colocar em prática, é sermos o evangelho vivo sobre a terra, né? Então, aquele que não sente em si mesmo a influência da moral cristã, desconhece o que ela é, embora tenha perfeito conhecimento teórico de todos os seus preceitos e postulados. Então, não adianta só eu saber, eu sei que é assim, eu sei que existe o livre-arbítrio, eu sei que tudo que eu plantar eu vou colher no futuro, mas o que eu estou fazendo a respeito disso? Eu estou fazendo boas plantações hoje, sabendo que no futuro eu vou colher essas boas plantações. Hoje eu posso estar colhendo as dores que no passado distante eu posso ter plantado, os espinhos que eu possa ter plantado no passado distante, ou mesmo num passado bem próximo, né? Às vezes a gente colhe imediatamente aquilo que a gente planta, né? E às vezes, pela misericórdia de Deus, Deus vê assim, não, ele não vai conseguir colher agora, né? Eu vou deixar isso aqui para ele colher depois, né? Mas a gente vai ter que colher, de uma forma ou de outra, porque tudo que a gente planta, a gente tem que colher, né? Então, Jesus é um mestre cuja escola é ele mesmo. Ele é um mestre, a escola de Jesus é ele mesmo, é seguir o que ele fazia, é perguntar a cada dia, tá numa indecisão, eu faço ou não faço essa questão, se pergunta, Jesus faria isso? Jesus agiria assim? Se a resposta for sim, ótimo, se a resposta for não, esquece o assunto. Entenderam? Então não tem como a gente estudar o espiritismo, estudar o cristianismo e não colocá-lo em prática, porque aquele que muito recebeu, muito será cobrado. Então nós às vezes estamos aqui estudando, a gente sabe hoje, né, muitas coisas que no passado a gente cometeu atos que nos foram mais ou menos atenuados, a gente recebeu, colheu, mas se a gente hoje cometer o ato que a gente cometeu antes de saber o que a gente sabe hoje, vai ser uma colheita muito mais dura, porque a gente fez sabendo o que estava fazendo, porque nós temos o livre-arbítrio e nós temos a compreensão, né? É por isso que no início da aula você estava discutindo sobre o livre-arbítrio e sobre como é que era sobre sobre o instinto, né? E o instinto ele é dado para aqueles que ainda não têm discernimento, aqueles que ainda não aprenderam. Ele é perfeito? Ele é perfeito, porque ele vem de Deus, né? Mas quando a gente já tem o discernimento e a gente já consegue aprender, principalmente nós que estamos estudando o Evangelho, aí a gente tem que saber plantar, né? A gente tem o livre-arbítrio e a gente sabe que pode fazer o bem e fazer o mal, mas a gente vai fazer o bem ou o mal sabendo que um e outro vai nos dar, né? Então aqui uma mensagem do Emmanuel também, eu peguei tudo Emmanuel hoje, sobre o capacete da esperança, né? Que é uma mensagem que ele explica essa passagem de Paulo na primeira carta aos Tessalonicenses 5:8. Tendo por capacete a esperança da salvação. Então,
Se o sentimento muitas vezes está sujeito aos ataques da cólera violenta, o raciocínio em muitas ocasiões sofre o assédio do desânimo à frente da luta pela vitória do bem, que não pode esmorecer em tempo algum. Quer dizer, o nosso raciocínio, ele sofre, né, o desânimo, que é o que a gente não pode ter nesse momento, desânimo. A gente tem que confiar que Deus, que Jesus, que os benfeitores espirituais estão conosco, estão nos auxiliando. E a gente não pode esquecer que Jesus está no leme desse navio, desse nau. E nós precisamos apenas, com a fé e a confiança, se segurar, né? Como? Praticando bem, sendo benevolente, emanando energias boas para a humanidade que hoje está precisando, fazendo prece para a humanidade, se mantendo no caminho reto, para que quando vir as ondas e esse barco balance, porque ele pode balançar, mas ele não vai virar. Jesus está no leme, a gente não pode esquecer disso. Então, quando a gente está aqui, às vezes bate aquele desânimo, pensa, não posso desanimar, Jesus está no leme. Tudo que está acontecendo, está tudo certo, eu só tenho que tirar lições preciosas de tudo que está acontecendo, tá? Capacete, porém, é uma indumentária de luta, esforço defensivo. Quer dizer, o capacete, ele protege, ou protegia muitas vezes, protege hoje, vou dizer, os lutadores de boxe, né, que não existe luta ainda, mais um dia, né, há de acabar, e protegiam também aqueles que lutavam com espada, né, era um capacete, ele protegia completamente. E o discípulo de Jesus é um combatente efetivo contra o mal. Resguardemos, pois, o nosso pensamento com o capacete da esperança fiel e prossigamos para a vitória suprema do bem. Emmanuel diz nessa mensagem também que ele se refere ao capacete porque ele nos protege por completo. Ele não está se referindo a um boné, né? Ele não está se referindo a um gorro, né? Ele não está se referindo a um chapéu, não, ele está se referindo a um capacete, né? Que nos bloqueia completamente, entendeu? Nos resguardando, né? Os pensamentos, né? No caminho do bem e no combate ao mal. Nota de esperança. Nas horas de crise, reflitamos na própria libertação espiritual a fim de seguirmos em paz nas trilhas do cotidiano. Começar por não te permitires a mínima excursão dos domínios obscuros do pessimismo ou da intolerância. Então, a gente não pode, nesse momento, se deixar dominar nem pelo pessimismo e nem pela intolerância. Eu sei que muitas vezes, por muitos de nós estarmos, às vezes, confinados dentro de casa, vivendo muitos de nós uma vida que não vivíamos antes, né? Porque muitos de nós levantávamos de manhã, íamos para o trabalho, o marido saía para o trabalho, os filhos iam para o colégio, do colégio iam para o curso, iam não sei o quê, à noite se juntava todo mundo em casa, mal se cumprimentavam muitas vezes, não estou dizendo que é todos, mas alguns, infelizmente, agiam assim, e não tinha tempo, né? Então, o filho já ia para dentro do quarto, brincar, sei lá, no computador, ou fazer as tarefas dele, os pais iam fazer as tarefas do lar, porque tem que ser feitas também, né? E era aquilo, né? E agora a gente está tendo que conviver, né? Como diz o Divaldo, a gente só conhece as pessoas quando come 1 quilo de sal com elas, né?
E esses dias eu estava pensando, os familiares não estavam comendo diariamente, né? Uns com os outros ali, sentando à mesa diariamente, né? E hoje em dia nós estamos fazendo isso. Às vezes as refeições eram só final de semana, né? E mesmo assim ainda dava um quiprocó, né? Então hoje a gente tem que se manter nesse domínio, né? Sem pessimismo, com bom astral, quando a gente se achar meio para baixo, coloca uma boa música, vai fazer uma prece, vai fazer uma boa leitura, né? Não te deixa levar pelo pessimismo, porque quando tu te liga a essa zona de pessimismo, quantas pessoas estão vibrando no pessimismo, então é difícil de sair quando tu te deixa levar, né? Então, que tu não te deixes levar pelo pessimismo, que tu comece a fazer algo, né? Hoje eu estou um pouco pessimista, um pouco para baixo, eu vou fazer algo para melhorar o meu ânimo, né? Então, e a intolerância também. Sermos tolerantes para com os defeitos do outro, porque com certeza o outro tem que ser tolerante para com os nossos defeitos. E nós que estamos na doutrina, que sabemos disso, principalmente a partir de hoje, a gente tem que agir sempre com tolerância. Por mais que o outro, às vezes, não tenha essa tolerância conosco, mas a gente vai ter que agir com tolerância, né? E agindo com tolerância, através do nosso exemplo, através do nosso bom ânimo, a gente vai acabar contagiando, né? Com o nosso amor, com a nossa paz, o outro que está convivendo conosco, e aí vai começar a haver uma harmonização, uma paz, uma tranquilidade. Gente, vocês não querem falar nada? Vamos? Bom ânimo. Bom ânimo. Ninguém? Comentário, tá? Nenhuma dúvida, nenhum comentário? Estão me ouvindo ou estão dormindo? Estão dormindo? Acho que está todo mundo dormindo. Vamos continuar. Está ouvindo? Ah, tá bom. Vamos lá. Quer falar alguma coisa? Querem falar alguma coisa? Tem alguém com o microfone aberto. Quem é que está com o microfone? Então, falar uma coisa. Esperança do mundo, né? A fé e o amor, filhos da esperança. É que tá cortando, Luciano, não tô te ouvindo direito. Alô? Tá cortando. Pode ligar meu vídeo, então. Então, como eu disse que a fé e o amor são filhos da esperança, né? E aí eu lembrei da carta de Paulo aos Coríntios, que ele fala, né? E que ele gosta muito de falar sempre 3 palavras. Então, a fé, a esperança e o amor. Então, como a fé e o amor são filhos da esperança, o amor se tornou até mais importante do que a fé e do que a esperança. Como Paulo fala na carta aos Coríntios, porque ele fala que se a gente tiver fé e tiver só a fé e a esperança, e se a gente não tiver o amor ou a caridade ou as obras, então a fé se torna morta, se torna sem obras, né? Por isso é importante. E se a gente tiver a fé e o amor, né, não é suficiente para ter a esperança. Então, como é importante a fé, a esperança e o amor em tudo isso, né? Porque, como tem o título do trabalho, esperanças e consolações. Então, se a gente tiver uma fé em Deus, né, uma fidelidade 100%, tivermos esperança na vida futura,
com as obras, né, com o amor, com a caridade, com as obras, nós seremos consolados com certeza, né, que o nosso Espiritismo nos ensina isso, né. É isso, Lúcia. Luzi, desculpa, eu tive que deixar mudo aí que tava dando microfonia com o da Lucy, tu tem que tirar do mudo agora. Então vai lá. Nota de esperança. Por mais escuro que seja a noite, o sol tornará a alvorecer. E por mais complicada ou sombria se nos faça a senda de provas, é preciso lembrar que para transpô-la, todos temos invariavelmente em nós e por nós a luz inapagável de Deus. Então, a gente nunca pode esquecer disso, né? Todos temos esse sol, essa luz dentro de nós. A gente só apenas precisa deixar que ele brilhe, né? Deixar que ele brilhe. Tá com câmera aí? Então, The mark of a strong leader is being willing to take action in a crisis. então eu vou ler uma historinha, não é uma história, é uma mensagem para vocês, é da Revista Espírita, tá? De Allan Kardec. No final ali tem quem escreveu a mensagem. Então a mensagem se chama A Esperança. Então começa assim. Meu nome é Esperança. Sorrio a vossa estrada na vida. Sigo-vos passo a passo e não vos deixo, senão nos mundos onde para vós se realizam as promessas de felicidade. Incessantemente murmurada aos vossos ouvidos. Sou vossa fiel amiga. Não repilais as minhas inspirações. Eu sou a esperança. Sou eu que canto pela voz do roxinol e que faço ecoar nas florestas essas notas lamentosas e cadenciadas que vos fazem sonhar com o céu. Sou eu que inspiro a andorinha o desejo de aquecer os seus amores no abrigo de vossas moradas. Brinco na brisa ligeira que acaricia os vossos cabelos. Espalho aos vossos pés o suave perfume das flores dos vossos jardins. E quão pouco pensais nessa amiga que vos é tão devotada. Não a repelais. É a esperança. Tomo todas as formas para me aproximar de vós. Sou a estrela que brilha no azul, o cálido raio de sol que vos vivifica. Embalo as vossas noites com sonhos alegres. Expulso para longe as negras preocupações e os pensamentos sombrios. Guio os vossos passos para a senda da virtude. Acompanho-vos nas visitas aos pobres, aos aflitos, aos moribundos e vos inspiro palavras afetuosas. Eu não consigo ler as últimas mensagens ali porque tá a paginha bem em cima. Lê aí para mim, Lucy. Tá, então eu vou passar. Não repilais, eu sou a esperança. Eu sou a esperança, sou eu que no inverno faço crescer na casca dos carvalhos um musgo espesso, com que os passarinhos constroem os seus ninhos. Sou eu que na primavera coo a macieira e a amendoeira de flores brancas e rosas e as espalho sobre a terra como uma juncada celeste que faz aspirar aos mundos felizes. Sobretudo, estou convosco, quando sois pobres e sofredores. Minha voz ressoa incessantemente aos vossos ouvidos. Não me repilais, eu sou a esperança. Não me repilais, porque o anjo
do desespero me faz uma guerra obstinada e se consume em vão esforço para tomar o meu lugar junto a vós. Nem sempre sou a mais forte, e quando ele consegue me afastar, vos envolve com suas fúnebres asas, desvia os vossos pensamentos de Deus e vos arrastam ao suicídio. Uni-vos a mim para afastar sua funesta influência e vos deixai embalar docemente em meus braços, porque eu sou a esperança. Felícia, filha do médium, Revista Espírita, ano 5º, fevereiro de 1862. Então, gente, era isso que eu tinha para hoje. Se vocês quiserem fazer algum comentário, Luci, Marcos, ou quem mais, era isso. Que maravilhosa essa. Que mensagem linda, né? Eu fiquei encantada. Tá na Revista Espírita. Eu também. Eu ia perguntar onde que tu tinha. Maravilhosa. Nós ficamos muito contentes pelo teu trabalho de hoje, Luz, até porque tu já tinha feito o trabalho, mas foi completamente diferente, né? Tu colocou bem como tinha te pedido. Né? E como tu tinha me pedido. E creio que todos também gostaram, só que como é um tema, né, difícil até, ninguém fez pergunta nenhuma. Acho que estamos todos satisfeitos, né, pela esperança e consolação. Né, que a gente faz esperança, teremos a consolação. Mais alguém quer comentar? Se não, para fazer prece. Qual era aquele do carro que a gente viu outro dia, que era meio uma repetição do mais antigo, você lembra? Qual carro? Cláudia quer fazer a prece para nós? Agradecemos, Luziane, então, pelo teu esforço, pela tua apresentação. Eu que agradeço estudar tudo isso, mas foi muito bom, me fez muito bem. Claudinha? Vou fazer. Então tá. Então, vamos... Pensando em Deus, em Jesus, queremos agradecer aos bons espíritos que nos acompanharam no estudo de hoje, que tenhamos entendimento de tudo que foi dito, que tenhamos a força de vontade de continuar estudando e aprendendo. Que o nosso coração esteja leve, cheio de bondade, que não percamos nunca a esperança. Obrigado, Deus, obrigado, Jesus, por tudo que fazem por nós, o que vemos e o que não vemos. Que nos protejam sempre. Assim seja. Que assim seja. Então, vamos levar no ar